Continuando, capítulo 19, verso de número 17. A outra visão que João vai ter. São 35 visões que João tem em todo o livro do Apocalipse. Verso de número 17 diz: E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam por meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Nós temos duas ceias no capítulo 19. A primeira está no verso 9. Bem-aventurados que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. Essa é a primeira ceia. E a segunda ceia é a ceia do grande Deus. A ceia das bodas do Cordeiro representa a união entre Cristo e a sua igreja, entre a sua noiva e o noivo. Já a ceia do grande Deus é a ceia da carne de todos os reis da terra, de todos aqueles que se levantaram contra Deus. São os cadáveres deles que as aves do céu irão comer. Note que o anjo chega e diz a todas as aves que voavam pelo céu, aves certamente rapinas, aves carnívoras, aves que comem cadáveres. Presta atenção, essa é chamada ceia do grande Deus, poderíamos dizer da ira do grande Deus. Mas como só diz ceia do grande Deus, vamos ficar com essa. Mas por isso que na primeira, as bodas do Cordeiro é diferente. Essa boda será algo maravilhoso. São as palavras verdadeiras e fiéis. Mas essa ceia é terrível. Verso 18 diz: Vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus. E o verso 18: Para que comais a carne dos reis. A carne dos reis será comida. A carne dos tribunos. A carne dos fortes. A carne dos cavalos. Olha quanta carne aqui, não é? Mas isso é para as aves. Isso não é um churrasco, não. Isso aqui são carne, são uma carnificina tremenda. Dos reis, dos tribunos, dos fortes, dos cavalos, e que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens. Que coisa terrível. Vai ser cadáver por todo lado do dia da vingança do nosso Deus. Todos os homens, livres, servos, pequenos, grandes, livres, quer dizer, os homens que eram livres, servos, os que eram escravos, pequenos, os que não tinham valor nenhum, grandes, os poderosos, carne de todos os homens. Que coisa terrível, a ceia do grande Deus. Agora ele vai ter outra visão. Lembra que eu falei que todo livro são 35. Só aqui nós já vemos várias visões que ele teve. A visão das bodas do Cordeiro, a visão do céu aberto, o cavalo branco que vem, não é? O cavalo branco, e ele vem. E a visão do anjo que estava sobre o céu. Agora ele vai ter a terceira ou quarta visão do capítulo. E vi a besta e os reis da terra. Lembra que os reis, aquela carnificina que ele está vendo, ele vai ver os reis da terra e os seus exércitos fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo. Olha aí, vão fazer guerra sobre aquele que está sentado sobre o cavalo e ao seu exército que vem atrás. Eles vão tentar, a besta vai fazer guerra, não é? Sobre o exército e seu cavalo. Cristo vem vitorioso. Ele é fiel e verdadeiro. Ele julga e peleja. Ele vem com justiça. Lembra que da sua boca sai uma espada, mas aqui a espada é para ferir com ela as nações. Havia muita injustiça nos tribunais com os cristãos,
Cristo vai julgar tudo isso. Os olhos são como chama de fogo, indica a visão penetrante e justa. Como no capítulo 1, sobre sua cabeça muitos diademas, coroas, indica autoridade poderosa e mundial. Como rei dos reis, ele vai vencer todos os reis. Como senhor dos senhores, ele vence todo senhor. Veste salpicada de sangue, Isaías 63, 1 a 3. É um dos sinais messiânicos. Não o seu próprio sangue, mas o dos inimigos. Por isso que a veste é salpicada. Palavra de Deus. João é o único que associa o Filho de Deus ao Logos, a palavra de Deus. E aqui se assemelha com o Evangelho de João. Esse é o ponto que une os 3 livros como sendo de autoria comum. O Evangelho de João, 1 João e Apocalipse, não é? Bem-aventurados que são chamadas bodas cordeiro, 2 ceias, a ceia do grande Deus e a ceia das bodas. O Antigo Testamento retrata Israel como a noiva do Senhor, Isaías 54, 6, Oséias 2, 19, Salmo 45 é interpretado como sendo messiânico e celebra o casamento do rei. Que coisa maravilhosa! A besta vai fazer guerra àquele que se assenta sobre o cavalo, mas ela vai perder. Vi a besta e os reis da terra, seus exércitos, reunidos para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o seu cavalo branco e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dele fizeram sinais com que enganou, sinais de mentira, prodígio da mentira, e os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem, a idolatria da imagem da besta. Esses 2, a besta e o falso profeta, esses 2 foram lançados vivos no ardente fogo, lago de fogo e enxofre. Então aqui, no final do capítulo 19, vai ocorrer o juízo da besta e do falso profeta. E eles serão lançados no lago de fogo. Note que os reis vão se reunir, instigado pela besta, diz verso 19, vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra, aquele que estava sentado sobre o cavalo, o que estava sentado sobre o cavalo, não é? Eles queriam fazer guerra sobre o que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Quiseram fazer guerra, mas olha o que acontece, verso 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, as 2 bestas, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, o falso profeta, que diante dela receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses 2, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Olha que juízo terrível para a besta, falso profeta. E desceram vivo. Lembra na rebelião de Datã e Coré e Abirão, que a terra abriu e eles desceram vivo. Mas esses aqui também, a besta e o falso profeta, vão descer vivo para o ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada. Lembra a espada? Verso 15, a espada aguda para ferir com ela as nações. Aqui a espada é aguda. Lá no capítulo 1, a espada é 2 gumes. Hebreus 4:12. Aqui a espada é aguda. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo e sobre as aves, e se fartaram com as suas carnes. E se fartaram com as suas carnes. A ceia do grande Deus, a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes,
a carne dos cavalos, a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes, e os demais se fartaram. Com as demais aves se fartaram das suas carnes. Vai ser uma carnificina tremenda da ceia, a grande ceia de Deus, que é para as aves do céu comer essas carnes. Mas os servos de Deus são chamados a bodas do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Palavras de Deus. Amém? Com isso nós concluímos o capítulo 19. Esse capítulo tem duas partes. Parte A, que é a primeira parte, que você tem que assistir, parte A, e parte B. Nós voltamos para o capítulo 20 do Apocalipse. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador seja com todos. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Deus vos abençoe ricamente em Cristo. Divulgue o nosso canal, mande esses vídeos para amigos e familiares, a fim de que eles possam ter essa revelação maravilhosa da palavra de Deus. Deus vos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.